somos merecedores da tua graça, meu Pai, mas pela tua graça e misericórdia, pelo teu amor, o Senhor nos salvou, o Senhor nos chamou. Nós te oramos e agradecemos. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Os irmãos podem sentar. Vamos fazer uma leitura em Jeremias, capítulo 29, do versículo 10 ao 23. Eu peço a Fernanda que possa vir até aqui para fazer essa leitura. Jeremias, capítulo 29, do versículo 10 ao 23. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar a fim que desejais. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Serei achado de vós, assim diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar donde vos mandei para o exílio. Vós dizeis: o Senhor nos suscitou profetas da Babilônia. Mas assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi e de todo o povo que habita nesta cidade, vossos irmãos, que não saíram convosco para o exílio. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que enviarei contra eles a espada, a fome e a peste. Falo-ei como a figos ruins, que de ruins que são, não se podem comer. Persegui-los-ei com a espada, a fome e a peste. Falo-ei um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, e os porei por objetos de espanto e de assobio, e de opróbrio entre todas as nações para onde os tiver arrojado. Porque não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, com quais, começando de madrugada, lhes enviei os meus servos, os profetas, mas vós não escutardes, diz o Senhor. Vós, pois, ouvi a palavra do Senhor, todos do exílio. Enviarei de Jerusalém para a Babilônia, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaías, de Zedequias, filho de Maassés, que vos profetizam falsamente em meu nome. Eis os que entregareis na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele o ferirá diante de vossos olhos. Daí surgirá nova espécie de maldição, dentre os exilados de Judá, que espantam na Babilônia. O Senhor te faça como Zedequias e como Acabe, os quais o rei da Babilônia assoou no fogo. Porquanto fizeram loucuras em Israel, cometeram adultérios com as mulheres de seus companheiros, e anunciaram falsamente o meu nome, palavras que não lhes mandei dizer. Eu o sei o que é testemunha, disso diz o Senhor. Amém. Vamos entoar, nesse momento, o hino de número 178, a excelência do amor. E durante o cântico que será entoado, que aquele que veio preparado com o seu dízimo e a sua oferta possa vir até o gasofilaço e depositar o seu envelope. Alegria com
vamos ter uma palavra de oração com o diácono Mateus. Pai querido e eterno, santificado seja o teu santo nome. Te agradecemos, meu Deus, por estarmos na tua santa casa. Te agradecemos, ó Pai, pela tua bondade, derramar chuva, Senhor, na nossa cidade. E já te rogamos nesse momento que o Senhor traga segurança, ó Pai, aos teus, neste momento onde a cidade se encontra com mais perigos, ó meu Deus. Nesse momento, ó Pai, nós gostaríamos de te agradecer pelos dízimos e ofertas colocados na tua casa. Te agradecer, ó Pai, porque o Senhor tem dado recurso a cada uma das famílias aqui. E já te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa abençoar as famílias que neste momento se encontram sem trabalho. Abençoa, Senhor, os teus, com a provisão. Te pedimos também, ó Pai, que estes recursos possam ser utilizados da melhor maneira possível, que possam ser bem administrados pelo tesoureiro da igreja, assim como os mantenedores. Abençoa cada um deles com a tua sabedoria, meu Deus. É o que te pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Vamos para o momento da palavra pastoral com o pastor Timóteo. Bom dia, meus irmãos. Vamos para a nossa palavra pastoral, todos juntos. Humildade e unidade. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2:8. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Te rendemos graças porque o Senhor nos ensina por meio dela. Porque nesta manhã, Pai, nós podemos aprender da tua palavra, aprender sobre o Senhor. E pedimos que o nosso coração não se endureça, que o Senhor nos dê um coração atento, aberto, a ouvir, a aprender, ó Deus, e a praticar a tua palavra. Livra-nos, Pai, da morosidade, livra-nos da preguiça, livra-nos, ó Deus, de ter um coração endurecido, Senhor. Dá-nos diligência ao ouvirmos a tua voz. É o que pedimos por misericórdia, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Todos os ambientes têm dominadores, têm fofoqueiros, divisionistas, desde ambientes de crianças em escolas. Você vê aqueles coleguinhas que querem a brincadeira só do jeito dela. Ou aqueles que chegam e pegam crianças e falam assim, olha, não, você não participa não, é só eu e esses aqui que vamos brincar. Todo canto tem gente assim. E você vai crescer e você vai ver que no trabalho vai ser assim também, vai ter pessoas assim. Você vai perceber que na faculdade e, infelizmente, na igreja também há problemas assim. Tanto é que nós temos diversos textos que falam sobre unidade. Paulo fala, por exemplo, de que o servo de Deus precisa aprender a preferir em honra uns aos outros. Ou você já deve também comumente ver nas epístolas de Paulo esta expressão, uns aos outros. Esta expressão, ela tem relação quando Paulo usa, normalmente, aliás, na maioria das vezes em que Paulo usa essa expressão, ele está falando da ligação que temos por causa da nossa união com Cristo. Nós somos unidos a Cristo e, naturalmente, aquele que é unido a Cristo, ele é unido ao seu semelhante. E aí vem um outro aspecto, além de falar da unidade, é a humildade. Isso também não é natural do homem caído. Nós normalmente gostamos de primazia, gostamos de ser os primeiros. Já falamos recentemente sobre isso. Nós queremos o melhor lugar, nós queremos chegar primeiro. Crianças, eu creio que vocês na escola já participaram de alguma gincana e já ficaram tristes porque não foram vocês que ganharam o prêmio. É normal isso, nosso coração é assim. E aí, nós nem conseguimos, por exemplo, fazer o que a Bíblia fala. E aí, se você souber, crianças, podem, adultos também, repetir comigo. Alegrai com os que se alegram. Chorai com os que choram. Alegrai com os que se alegram. Fica difícil alegrar com os que se alegram se o coração não é transformado com humildade.
Por quê? Porque não somos nós que estamos ganhando ou sendo contemplado com algum bem. Vou dar um exemplo agora para adolescentes que estão aí nessa fase de vestibular. Você está ali estudando para o vestibular e aí chega o seu melhor amigo, passa no vestibular e você perde. E os dois estavam concorrendo à mesma vaga. Dificilmente seu velho homem vai fazer assim: ah, que bom que você passou. O velho homem vai fazer assim: rapaz, eu que deveria ter passado. Por que eu não passei nessa prova? Ah, ele tirou 10 e eu tirei 7 na prova. Nosso coração naturalmente é assim. E perceba que você vai ver que o nosso orgulho, ele é mestre em divisão. Porque você vai correr o risco de, no coração, começar a se distanciar daquela pessoa. Qual foi o motivo? Nada, seu orgulho. Meu orgulho. Paulo fala sobre isso. Pedro fala, por exemplo, também, agora falando para a liderança, e aqui todos, a partir de mim, presbíteros, diáconos e líderes demais, Pedro fala que nós não podemos pastorear, ali não é uma palavra para presbíteros, mas eu vou puxar o princípio de liderança para dizer o que Pedro fala ali. Olha, nós não podemos liderar como dominadores. Dominadores. Como aqueles que querem tudo só do seu jeito, e manda e desmanda, e acabou, e pronto. Isso revela um coração orgulhoso, prepotente, que não tem consciência da multiforme graça de Deus no meio do seu povo, de que Deus deu dons diversos para a sua igreja, e que é nessa multiplicidade de dons que a igreja cresce, e não só no de uma pessoa somente. E aí, voltando-se para o nosso texto, combatendo o nascedouro de problemas como estes, de arrogância, divisões, ganância também. E quando menciono ganância, não é somente em dinheiro, mas no aspecto de desejar fazer coisas apenas para obter bem pessoal, seja ele financeiro, seja ele de status, enfim, ou outros problemas que a Escritura condena. E aí Paulo vai falar sobre unidade em diversos aspectos. E o contexto, eu não vou abrir todos os textos que falam sobre isso, mas perceba o versículo 2 de Filipenses, quando diz assim, Filipenses 2:2. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. A ideia aí é uma só. Há uma ênfase de Paulo, quando ele fala de pensar a mesma coisa, ter o mesmo amor, união na alma e ter o mesmo sentimento. Ele está falando da mesma coisa. Aprendam a viver como vocês de fato são. Como assim? Como vocês de fato são? Porque vocês são corpo de Cristo. Vocês foram unidos a Cristo pelo sangue dele derramado naquela cruz. E unidos a ele, vocês necessariamente são ligados uns aos outros nesse corpo. E aí, isso precisa implicar na vida prática em uma união real. E aí eu volto e repito, de tal modo que ele vai trazer essa ênfase. Pensem a mesma coisa, tenham o mesmo amor, sejam unidos de alma, tenham o mesmo sentimento ou pensamento, andem na mesma direção, parem de divisões, parem de criar grupinhos em que um fala do outro e problemas diversos que só distraem a sua mente de modo equivocado. Aliás, é muito bom, né, ter o assunto do momento. É bom ser o primeiro a contar. Você soube que aconteceu isso? Você viu que fulano falou assim? Está sabendo que fulano pecou? Está sabendo disso? Parece que gostamos de ser os primeiros, até a tripudiar da cana esmagada.
Isso é equivocado, irmãos. Isso não é compatível com alguém que é unido a Cristo. E aí, chegamos agora no nosso texto. Versículos 3 e 4, ele fala: nada de partidarismo, vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E aí ele vai mostrar, olha, sabe como é que onde você precisa mirar para repensar a sua vida cristã em relação à unidade, em relação a essa soberba que há no seu coração, que tantas vezes é o gatilho para divisões? Olhe para Cristo. Dos 5 em diante é o texto clássico: tenham em vocês mesmos o mesmo pensamento, sentimento que houve em Cristo. E aí ele chega no versículo 8, que é o que nós usamos. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Olhe para Cristo. Pare de olhar para si, pare de olhar para as suas próprias vontades, para os seus gostos. De maneira bem prática, guarde este pensamento em seu coração. Se não é pecado, por que você não abre mão? E aqui vai em todas as áreas. Por exemplo, às vezes o cônjuge quer fazer uma coisa e você quer fazer outra, mas não tem nada de pecado na história. Um quer comer carne e outro quer comer peixe. E aí você não tem pecado envolvido na história. Por que você não cede? Eu estou dando um exemplo simples para você trazer para o ambiente eclesiástico, para o ambiente da igreja, da sociedade interna, das lideranças, da própria convivência. Se não há erro, pecado envolvido, por que você faz tanta questão? Provavelmente o que está por detrás disso é um coração orgulhoso, arrogante, contrário a Cristo. Provavelmente você quer primazia. Abra mão, ceda. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Olhe para Cristo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. E aí ele faz. Cristo não teve em vista o que era propriamente seu, mas deu a sua vida em obediência ao Pai e de maneira substitutiva em nosso lugar. Irmãos, nós precisamos rever nossas relações. Humildade e unidade são duas coisas que parecem que se chocam, no sentido de que se falta humildade, não tem unidade. Se não tem unidade, é porque não há humildade. Na verdade, elas não se chocam, elas são juntas, mas uma delas fora do eixo, irmãos, é porque estamos fora da cruz de Cristo. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Que Deus abra os nossos olhos para que possamos, de fato, olhar para Cristo. E olhando para Cristo, quem sabe, dia após dia, aliás, quem sabe não, certamente dia após dia, nós vamos crescer em unidade. Nós vamos, mais uma vez, humildade e unidade. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2:8. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Bom dia. Vamos cumprimentar os visitantes que estão aqui conosco. Temos algum visitante nessa manhã? Visitante de primeira vez? Temos um visitante ali atrás. Seu nome? Hugo? Acertei de primeira. Hugo. Seja bem-vindo, viu, Hugo? Mais alguém? Não? Os aniversariantes? Temos aniversariantes essa semana? Temos. Pedro Ellison é hoje. Pode vir aqui à frente. O Elson também é hoje. Sara Sucupira, amanhã. Não está aí.
A Júlia Amorim, também é amanhã. Não está aí? Também a Júlia. E o André Luiz, meu sogro, também não está aí. Então, vamos orar, né? Os aniversariantes. Aniversário de casamento, tem algum que não está aqui? Ah, ali. Está sem sua cara a metade, mas é aniversário de casamento. Samara? Sexta-feira? Aniversário de sexta-feira. Tá aí. Quantos anos? 9 anos. Samara não tá por aí, né? Mas vamos orar por ela. Oremos. Senhor Deus Pai bondoso, nós somos gratos a Ti, Senhor, por este dia, o dia que o Senhor nos trouxe à Tua casa, o dia, ó Deus, que o Senhor preparou para que nós estivéssemos ouvindo da Tua palavra, em comunhão com os nossos irmãos. Somos gratos a Ti, Senhor, porque sabemos que não merecemos, ó Pai. Mas a Tua bondade e misericórdia nos assiste e nos permite estar aqui mais um dia, mais um domingo, para rogar e interceder a Ti, ó Deus, por bênçãos e ser alimentado pelo Senhor, ó Pai. Nós Te agradecemos pela vida, Senhor, do Hugo. Nós rogamos a Ti que o Senhor esteja o abençoando em seu caminho, em seus desejos, em suas vontades, que elas estejam, ó Deus, de acordo com a Tua lei e que ele assim possa ser, ó Deus, sustentado pelo Senhor. Nós Te agradecemos, ó Pai, pela vida, Senhor, do Pedro Ellison, do Elson, da Sara, Senhor, da Samara. Nós somos gratos a Ti, Senhor, pela vida desses aniversariantes, agradecidos porque nós vemos a Tua boa mão, ó Deus, sobre a vida de cada um deles, os sustentando. E nós também pedimos ao Senhor que eles sejam alimentados por Ti, ó Deus, que eles sejam dia a dia, Senhor, por Ti mesmo direcionados e que o coração deles, ó Deus, queira aquilo que Tu quer, ó Pai. Que eles queiram, Senhor amado, cumprir a Tua lei e a Tua palavra. Também Te agradecemos, ó Deus, pelo casamento, ó Deus, do presbítero, de sua família. Nós somos gratos a Ti porque nós vemos mais uma família, Senhor, uma família da aliança, sendo trazida à Tua casa, Senhor, semana após semana, sendo uma família, ó Deus, que nós cremos que abençoa também outras famílias, e o Senhor tem sustentado esse casamento, essa união, e nós somos gratos também a Ti, ó Deus. Rogamos as Tuas bênçãos, Senhor, sobre a vida deles, para que eles continuem dando frutos, ó Deus, na Tua casa. Abençoa-nos em toda essa semana, e é no nome de Jesus que a Ti nós oramos e agradecemos. Amém. Mais um aviso, no próximo domingo, nós vamos ter, retornando, né, uma atividade, uma programação que é da EBD, que é o programa Conhecendo as Famílias. Nós iremos começar com as famílias que recentemente foram recebidas, mas nós iremos apresentar todo domingo uma família e nós iremos orar por essa família durante a semana, tá? Então, no próximo domingo, nós iremos retornar esse projeto. Então, se você recentemente foi recebido, nós entraremos em contato com você por esses dias para apresentarmos a sua família na EBD, tá? Ok, vamos para mais avisos. O MP, presidente Rian. Aqueles que tiverem aviso já podem ir chegando, tá bom? Bom dia, irmãos. Quero lembrar aos nossos integrantes da nossa UMP local que nós teremos o nosso primeiro estudo de fevereiro. Já está marcado, dia 1º de fevereiro, o famoso sábado que vem. Então, queria lembrar aos jovens para se fazerem presentes. Nós estamos tendo momentos muito construtivos, né, na nossa fé. Teremos a palavra do reverendo Amadeu, com o nosso segundo estudo sobre o evangelismo, tá? 1º de fevereiro será às 15 horas na casa do Adonias. Qualquer dúvida, se precisar de carona, alguma dúvida sobre a questão de quer oferecer algum lanche para levar no dia, me procure o presidente Adonias ou qualquer membro da nossa presidência, né? Os outros serão a Sara Sucupira, o João Castelo Branco e também a Kim. Então, pode entrar em contato conosco e vamos fazer presente o evento, né? Nosso primeiro encontro, que foi nesse mês, foi um momento muito construtivo e que nós possamos continuar com esses momentos. Obrigado.
Mais alguém? Presbítero Edson. Bom dia, irmãos. Eu trago um aviso do Conselho, e é uma convocação, na verdade. Igreja Presbiteriana do Cambeba, edital de convocação, Assembleia Geral Ordinária. Eu, reverendo Timóteo Araújo Oliveira de Sales, pastor titular, presidente do Conselho da Igreja Presbiteriana do Jockey, CNPJ 30234 do Cambeba. Está escrito Cambeba. Está escrito Cambeba. A nossa UPA vai receber a UPA do Jockey, um evento muito grande. Eles já alugaram um ônibus, vem uns 40 adolescentes aí, e eu tenho conversado com o pastor ontem, falamos hoje na reunião e ficou na minha cabeça. Mas vamos lá. Presidente do Conselho da Igreja Presbiteriana do Cambeba, CNPJ 30234 630 000191, de acordo com o que prescreve o Estatuto da Igreja em seu artigo 17, inciso 5, e artigo 18, parágrafo único, e também a CIIPB em seu artigo 9, artigo 9, parágrafo 1º, inciso D, convoco, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, os membros comungantes na igreja no dia 2/2, às 11h30 da manhã, nas dependências da Igreja Presbiteriana do Cambeba, Rua J. de Figueiredo Filho, 214, bairro Cambeba, cidade de Fortaleza, Ceará, para eleição de secretário da Assembleia, ouvirem para informação os relatórios do movimento financeiro da Igreja no ano de 2024 e a apresentação da previsão orçamentária elaborada para o ano em curso. Esta convocação será exposta no grupo de WhatsApp da Igreja, do qual fazem parte todos os seus membros. Fortaleza, Ceará, 26 de janeiro de 2025, reverendo Timóteo Araújo Oliveira de Sales, pastor titular, presidente do Conselho. Então, irmãos, todos sintam-se não só convidados, mas convocados a estarem nessa Assembleia. Então, os irmãos entenderam, nós vamos ouvir as questões financeiras do que aconteceu em 2024 e previsão para 2025 e eleger o secretário da Assembleia para esse ano de 2025. Até lá, irmãos. Não esqueçam de comparecer, marquem presença. Esse é um dos compromissos que a gente fez desde a nossa pública profissão de fé. Mais algum aviso? Primeiro eu queria chamar aqui à frente. Já sabem o que é as crianças, né? A Vitória Serena. O Miguel da Tailândia, eu não sei se estão hoje. E o Marquinhos também. Pronto. Para os que não sabem, esse é o prêmiozinho porque chegaram nos 10 sermões anotados nos cultos à noite. Vamos tirar a foto aqui? Pode pegar no colo. Obrigado. Esse outro não vou chamar um por um aqui, mas eu vou deixar com a tia Samara. É só uma lembrancinha do versículo logo antes das férias que as crianças decoraram. 10 crianças decoraram. E aí é uma lembrancinha bem simples para depois pegarem com a tia Samara, tá bom? Então, eu vou só citar os nomes aqui para
porque alguns nem se recordam que decoraram esses versículos, né? Pastor Amadeu perguntou, será que eu decorei? Pronto. Foi o Isaac, Felipe, Rafa, Alice, Levi, Sara, Pietra, Sâmia, Apolo e o Tito Xavier. São esses que vão pegar a lembrancinha com a tia Samara, tá bom? E, por último, irmãos, o reverendo Ageu, ele lançou um livro chamado Caminhando com Cristo. É um livro de doutrinas básicas para catecúmenos, ou ele pode ser usado também para discipulado. Você que está discipulando alguém, está evangelizando alguém, como? Sim, chegando agora na igreja, é um ótimo livro para isso, tá bom? Então, o seu Ari, que é tio do pastor Ageu, né, ele tem alguns exemplares, você pode procurar ele. De fato, é um livro que nós indicamos com muita alegria. Tive a honra de fazer o prefácio do livro do pastor Ageu, e é, de fato, um livro bastante precioso. Para os irmãos terem noção, esse livro nasceu em um material para catecúmenos, e é um material, inclusive, que eu usei esses anos todos nas escolas dominicais, e aí ele readaptou o material, cresceu o material e transformou nesse livro, que é muito bom para esse aspecto. Doutrinas básicas, se você que está discipulando alguém ou quer dar alguém de presente, é, de fato, um bom livro, tá bom? Que Deus os abençoe, irmãos. A Sara tem um aviso, mas eu preciso que ela seja a última. Existe outro aviso? Então, Sara, por favor, vem aqui. Bom dia, queridos irmãos, bom dia, crianças. Hoje, devido ao clima e à chuva, nós não poderemos ter a nossa classe única no nosso espaço lá atrás, que o espaço fica um pouco prejudicado. Então, a gente vai assistir aqui a escola bíblica juntamente com todos. Mas, hoje, nós teríamos o lançamento da nossa primeira campanha. Então, o nosso departamento infantil, conforme já temos o costume, faz o apoio à campanha as campanhas que a igreja tem. Então, as campanhas da diaconia, as campanhas da SAF. Então, eles contam com a ajuda das nossas crianças aí nas arrecadações, e assim também elas aprendem a importância de estarmos doando, ajudando, contribuindo sempre com os outros e dividindo, e assim nós vamos ensinando também. Então, crianças presentes, eu queria pedir que ficassem de pé as crianças da classe Samuel. Todas as crianças da classe Samuel aí, alunos da tia Elke, do tio Almir, que estão presentes. Muito bem. Decorem, vocês irão trazer macarrão na semana que vem para a nossa cesta básica, tá certo? Macarrão, ok? Podem se sentar. Crianças da classe Davi, fiquem de pé. Alunos da tia Carol, da tia Simone, do tio Guilherme. Muito bem. Todos de pé. Vocês vão trazer biscoito, olha, biscoito creme cracker, o biscoito maisena, para a doação do domingo que vem, tá certo? Decoraram? Biscoito. Podem se sentar. Crianças da classe Jonas. Isso, muito bem, muito bem. Vocês vão trazer sardinha e atum. São aí proteínas enlatadas que podem ser colocadas, tá certo? Decoraram? Sardinha e atum. Perfeito, podem se sentar. Crianças da classe Moisés. O João, o Vitor. Acho que só tem eles aí hoje. Fiquem de pé, João e Vitor. Vocês vão trazer óleo. Beleza, Vitor? Beleza, João? Óleo. Tá certo?
Cordeirinhos, agora com os papais aí e mamães, alunos da Cordeirinhos, meninos. Os meninos vão trazer arroz. Para quem não sabe, a nossa Cordeirinhos ela tem quase 20 alunos. Então, a gente dividiu aí entre meninos e meninas. Esse ano ela vai ser uma classe que vai ser dividida em duas, mas, por enquanto, ainda não está dividida. Nós dividimos aí entre meninos e meninas. Os meninos vão trazer arroz e as meninas, fiquem de pé as meninas da Cordeirinhos, que eu estou vendo. Meninos, tem ali o Miguel, né, Miguel? Arroz, certo, Miguel? O Arthur. E meninas, Bia, que eu estou vendo, Serena, Vitória, eu não estou enxergando mais. A Alice aqui. Alice, olha, as meninas vão trazer feijão. Certo, amor? Certo, Bia? Feijão. O berçário também está dividido entre meninos e meninas. As meninas vão trazer açúcar e os meninos vão trazer café. Tá certo, pessoal. O café caiu no rosto. Em breve teremos o retorno aí das tampas do material escolar, do leite em pó, então tudo que fazemos, mas por enquanto estamos apoiando a nossa junta e a princípio aí estamos lembrando, viu, de trazer tudo isso no próximo domingo. A gente vai estar lembrando durante a semana. Obrigada. Pois bem, vamos ter um momento de intervalo. Não teremos momento de intervalo, não teremos. Certo? O pastor já vai iniciar com o estudo, aí as crianças continuam aqui. Irmãos, nós estamos com um horário avançado, então nós não vamos ter o intervalo. Tivemos um imprevisto com as crianças, né? É breve, se Deus quiser, nossa construção está já bem avançada e em breve nós já migraremos para lá e não teremos mais este problema de salas, né? Vamos já iniciar o nosso estudo. Abra as Escrituras em Romanos 12. Eu já adianto que não é uma exposição de Romanos 12:1, esse é apenas um texto gatilho para a gente já começar a pensar no tema. Romanos 12. Versículos 1 e 2, nós vamos ler todos a uma só voz. Irmãos, nós demos uma pausa no estudo do Pentateuco, mas em breve nós voltaremos, tá bom? A pausa é justamente por conta dessa questão das nossas classes. Então, como temos adolescentes, jovens e adultos na mesma classe, nós vamos dar essa pausa, mas em breve nós retornaremos e para terminar Deuteronômio. Então, nós vamos hoje expor o capítulo 1 do livro O Cristão e a Cultura, de Michael Horton. E vamos ler juntos agora Romanos 12:1. Todos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra. Pedimos que o Senhor nos abençoe nesta manhã, enquanto estudamos detalhes concernentes à nossa vocação neste mundo. Dá-nos um coração aberto, atento à tua palavra. Fala conosco, ensina-nos por misericórdia. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aí é só um breve resumo do próprio capítulo e de alguns pontos que eu quis destacar dentro do capítulo. Vamos fazer uma introdução e a ideia, como ser um cristão secular. Vou falar um pouquinho mais logo depois sobre isso. Mas o ponto-chave vai estar nessa parte aí. Alguns bons exemplos. Espero que a gente consiga, ainda hoje, ou no máximo no próximo domingo, entrar nestes pontos-chave. São 8 pontos, 8 áreas que nós vamos falar um pouco sobre elas, e aí também os irmãos vão ter a oportunidade de também dar algum exemplo e falar sobre estes aspectos. Dito isso, eu inicio falando um pouquinho sobre uma dualidade que tem na mente evangélica. Pode passar o slide. E aí eu trouxe esta letra de hino aí. Eu acho que a igreja conhece esse hino. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Celeste pátria, sim, é para onde eu vou. Embaixador por Deus do reino lá dos céus, venho em serviço do meu rei. Pode haver um pensamento equivocado na mente de crentes e pensar assim: eu sou forasteiro aqui, então esse mundo que se exploda. Ou então, assim, o que é que eu faço no meu trabalho? Isso aqui eu acabo criando uma dualidade. O que eu faço no meu trabalho não tem nenhuma relação com a minha vida espiritual, com a minha vida na igreja. Na verdade, há várias origens para esse pensamento, para esse problema, de pensar que nós podemos compartimentar a nossa fé em um aspecto da mente e viver o restante da nossa vida de qualquer jeito. Isso é um equívoco claro. Quando pensamos no que o novo nascimento faz no coração do homem, ele não faz em um compartimento. A vida nova em Cristo, ela atinge todas as áreas da nossa vida, da nossa existência. E se não entendermos o que é, de fato, mordomia, o que é que as Escrituras falam a respeito do nosso caráter temporário aqui, mas também da licitude que nós temos em relação ao mundo. E aqui eu não estou falando de mundanismo, não estou falando de vida de pecado, eu estou falando da criação de Deus mesmo. Deus criou as coisas, criou todas as coisas, e as Escrituras dizem assim: e viu Deus que era o quê? Ruim? Eu não ouvi. E viu Deus que era bom. Crianças, quando Deus criou todas as coisas, e quando Ele criou o homem, Ele disse assim: e viu Deus que era muito bom. Muito bom. Mais à frente, ainda em Gênesis 2, fala assim: Deus criou toda sorte de árvores agradáveis a quê? Só as crianças, vocês sabem? Guardem isso. À vista. Belas, para vocês contemplarem e acharem bonitas mesmo. Deus fez uma criação belíssima. Árvores boas para se comer. E o que é boa para se comer? É só porque faz bem ou é saborosa? Deus poderia ter criado o homem e dito a ele: você vai comer só capim o resto da vida, igual vaca e boi. Não poderia, crianças? Poderia. Mas ele foi generoso e fez frutas, legumes, folhas, raízes, tantas coisas boas, diferentes, para que desfrutássemos. E aqui tem uma palavrinha para você pensar: desfrutar
da criação não é pecado. Guarde isso. O Michael Horton fala assim, que houve um grande período na história em que a igreja ficou presa como que num cativeiro. E a igreja que eu estou falando aqui não é a instituição, eu falo dos crentes. Ficaram presos em um cativeiro, eu vou chamar assim, intelectual e espiritual, de falso ensino, de direção equivocada, de tal modo que se esperava que os cristãos justificassem tudo na vida em relação à igreja. É como se alguém falasse assim, olha, por que você está usando um guarda-chuva? O que é que isso tem de espiritual? Ou mesmo, é pecado o crente jogar dominó? Até hoje tem gente que debate sobre isso. Por quê? Não, porque isso não é uma atividade espiritual. É pecado o jovem casado jogar videogame? As mulheres, o riso das mulheres aí. A atividade em si de desfrutar da criação. Vou em um ponto mais nevrálgico para os adultos que entendem. A intimidade é pecado? Porque existe essa visão equivocada de que é. E que, como se fosse apenas um mal necessário para a procriação, perpetuação da espécie. Equívocos. O autor fala assim, no melhor dos casos, por exemplo, a instrução, as atividades, as vocações ou as buscas seculares era um mal necessário para se ganhar a vida. Aí vou abrir parênteses. Como se fosse assim, para que serve o seu trabalho? É para você só manter a sua casa? Não. Nesse período, a ideia é assim, é para que eu possa sustentar a obra de Deus. E obra de Deus é sinônimo de igreja. Aliás, até hoje tem muitas igrejas que pregam assim. Como se o seu trabalho tivesse a única finalidade de sustentar igreja. Certo? E aí ele diz, ou contribuir com missões. E, na pior das hipóteses, na verdade, só serve para desviar os nossos filhos do Evangelho. Para que serve faculdade? Para desviar os filhos. Para que serve trabalho? Para desviar os filhos. Para que serve... há esses extremos equivocados no nosso contato com o mundo. E é mundo, mais uma vez, não estou me referindo a mundanismo, estou me referindo ao que Jesus Cristo falou sobre isso. Não os peço que o quê? Que os tires do mundo, mas que o quê? Mas que os livre do mal. E aí, essa visão equivocada faz com que você pense assim, olha, meu filho tem um dom da música, com 3 anos já percebi isso, ele é muito bom de música. Ele vai tocar na igreja. Muito bom. Mas eu limito a minha mente a achar que o dom que Deus deu para ele só serve se for para tocar na igreja. É bom que ele aprenda, é bom que ele sirva, é bom que ele toque. Mas o dom dado por Deus não foi só para isso. Se ele é muito bom na pesquisa, é curioso e descobre mesmo. E aí ele vai crescendo, ficando um adolescente, e aí você pensa, olha, ele vai ser um cientista. Ele é muito perspicaz, é muito hábil. E aí o que é que nós pensamos às vezes? Não, ele vai ser um grande defensor do criacionismo. É o que naturalmente pode vir à nossa mente. E quando vem isso, provavelmente é porque estamos com uma visão equivocada, de achar
que o nosso trato com o mundo sempre tem que ser direcionado para a igreja em si e não para o nosso desenvolvimento como mordomos que somos de Deus, não só na igreja, mas na criação como um todo. Esse problema não é algo novo, não é algo que atinge só o nosso tempo. Antes da reforma, a filosofia, as artes, a ciência, a política, tudo se confundia mesmo, de confusão, de mistura equivocada com a igreja. Havia essa mistura. Então, se alguém fosse pensar ciência, ele teria de pensar olhando para a Bíblia. Mas a Bíblia não é um livro que fala sobre células, não fala sobre átomos, elétrons, não fala sobre física. Se alguém fosse pintar um quadro, como deveria ser o quadro? Nós vamos ver um pouquinho sobre isso já já. Então, pode passar o próximo slide aí. Aí o que ele fala. A pressão para justificar a arte, a ciência e a diversão em termos do seu valor espiritual ou sua utilidade evangelística acaba prejudicando tanto o dom da criação quanto o dom do evangelho. A reforma libertou homens e mulheres cristãos para que seguissem com dignidade e respeito seus chamados divinos no mundo, sem ter que justificar a utilidade desses chamados à igreja ou ao empreendimento missionário. Por exemplo, é possível que a pessoa seja um ótimo professor na escola, ótimo professor, e ele não seja um bom professor de escola dominical. E aí, qual é o problema? O problema é nós pensarmos, olha, e aí o talento dele ele não usa na igreja. Às vezes na igreja ele é uma pessoa ligada à misericórdia, faz quietinho, inclusive. Isso porque nós não estamos percebendo qual é, e aí é o ponto-chave. A ideia do livro é mostrar qual é o lugar que o crente ocupa dentro no mundo. E aí, mais uma vez, eu vou repetir só mais umas 2 vezes. Mundo aqui não estou falando de pecado, de devassidão, nem de coisas equivocadas. Eu falo em todo esse contexto em que Deus coloca você, na sua família em um ponto, no seu trabalho em outro, na sua vocação específica. Qual é o lugar que nós ocupamos? Se nós pensarmos que tudo circunda em torno da igreja somente, aí nós vamos, de fato, errar e pensar como uma bolha. Não uma bolha de proteção, prudência, mas de uma bolha equivocada, de que nós não trabalhamos nas áreas específicas que Deus nos chamou para trabalhar. Essa pressão faz com que você pense assim, por exemplo, se essa música não é evangélica, é do diabo. Ou é de Deus ou é do diabo. E o exemplo clássico que eu já dei aqui, inclusive, se você lembrar, você pode falar. Qual é o exemplo que eu dou? Que você não pode cantar, então? Então você não pode cantar Parabéns para Você, porque Parabéns para Você não é uma música bíblica, não está na Bíblia, não tem um versículo falando dessa música. Isso porque você não entendeu que Deus criou um mundo lícito, bom. Tem queda lá? Tem. Deixa eu dar mais um exemplo aqui. Estádio de futebol. Tem palavrão? Sim. Mas tem coisa lícita lá? Tem. Qual é o pecado de homens correrem atrás de uma bola, como algumas mulheres falam? Não consigo ver graça. Um bando de homem correndo atrás de uma bola. Rapaz, é muito bom.
Você precisa ter cuidados e filtros em um estádio? Sim. Vou dar um exemplo agora, já ultrapassando a linha entre... Aliás, mais um detalhe. Existe arte dentro do futebol? Habilidade, masculinidade, força, agilidade de pensamento, tudo isso, coletividade, tudo isso dons dados por Deus, coisas que refletem o caráter do próprio Deus. E existe problema, por exemplo, e aí eu vou tocar e vou sair por hoje, porque o tema não é esse. Mas, por exemplo, eu tenho problemas em, no dia do Senhor, fazer isso? Tenho. Há problema. É dia do Senhor, não é dia disso. Ok. Mas eu tenho outros dias em que eu posso desfrutar deste aspecto que nós temos no mundo. Mas vou dar outro exemplo. Carnaval. Me refiro agora não ao carnaval de rua. Carnaval aquele de... Eu tenho um nome certo, eu esqueci agora. Samba enredo, de clubes, de desfiles. Era a palavra que eu estava procurando, era desfile. Dos desfiles de escolas de samba. Com todo cuidado, para depois você não sair daqui dizendo que o pastor falou bem do carnaval. Não estou falando bem do carnaval, preste atenção. Existe arte no carnaval? Existe. Existe criatividade? Existe criatividade. Existe, eu só dando a fonte, trocadilho, esse exemplo eu ouvi do reverendo Felipe Fontes e achei fantástico. Existe arte, existe beleza nos carros alegóricos? Existe. Criatividade. Você vê aquele carro, a engenharia para fazer aqueles carros gigantescos, com tanta criatividade. Mas tem problemas maiores do que as criatividades e arte. A sensualidade, o culto aos falsos deuses, você vê a unidade com o propósito equivocado. Tem tanta pornografia inundado naquela reunião em que há esses aspectos da criação, mas ele é tão maculado que se torna ilícito. Não tem como um cristão desfrutar. Não dá. Aí vem o ponto. O ponto do nosso estudo é como ser um cristão secular. A ideia aqui é a seguinte: como eu posso me posicionar de maneira saudável dentro do mundo que Deus criou e ordenou que nós desenvolvêssemos a criação, que desenvolvêssemos aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. O resultado de não entender que existe aspectos lícitos fora do ambiente da igreja vai fazer com que nós criemos o que alguns chamam de guetos ou bolha. E aí o autor vai falar assim, algumas imitações sem criatividade. Outro dia eu coloquei no rádio do carro, eu não tenho costume de ouvir rádio em carro, mas aí eu fui passando e peguei uma rádio lá, e uma rádio evangélica, e aí eu comecei a observar, acho que umas 5 músicas seguidas, uma imitação tão barata de funk, de tantos outros estilos assim, aí você diz assim, rapaz, o que aconteceu? Você pega a música evangélica, não vou nem botar 10 anos, e 20 anos mesmo, para trás, a diferença é absurda. Porque esta visão a respeito do evangelho equivocada
está no meio evangélico. E a visão é, nós precisamos só fazer músicas assim, para a igreja. E aí o que acontece é que não se produz boa música que não seja para a igreja de maneira específica, mas eu começo a ter que imitar o que ficou lá. E aí gero esta pandemia de música ruim no meio evangélico. É terrível, todo canto. Dito isso, o que é que a reforma tem a dizer disso? Meus irmãos, tem 500 anos que a reforma resgatou essa visão e o nosso tempo, despreza a visão correta sobre o nosso papel como cristão no mundo. E aí, nós estamos quase que voltando ao catolicismo de pensar na vida, como que na vida monástica. Por quê? Você já ouviu alguns aspectos sobre isso, eu vou citar mais à frente. Mas, se alguém chega para você, e aí pode passar, se alguém chega para você e fala assim, olha, eu só quero servir ao Senhor, isso aí é um monastério no meio de um monte, de uma penha. Bota ele lá. Um exemplo que o autor dá é assim, imagine uma pessoa que é um advogado, uma advogada, há 20 anos no mercado de trabalho, sendo mais conceituado na sua profissão na cidade, e aí ele chega aqui no Cambeba e fala assim, olha, o Senhor mudou a minha vida, eu quero só servir ao Senhor agora. Nossa mente é tentada a dizer assim, olha, a pessoa, será que ela vai ser uma missionária ou um missionário? Vai lá, olha, largou a advocacia, 20 anos de profissão, e nós enchemos a boca para falar disso. Que impressionante. Aí foi conversão mesmo, viu? Aí foi conversão. Não que não seja bom isso. É bom. Mas se ela falar, olha, eu vou continuar na minha profissão, mas agora eu vou dar testemunho do Senhor Jesus, eu vou julgar as causas certas. Olha, eu fazia isso aqui de errado no meu trabalho. E, às vezes, quietinha na dela a pessoa está, quietinha ela vai ficar, mas fazendo e desenvolvendo sua vocação ali, no seu escritório. E talvez os clientes diminuam. Por quê? Porque agora ela não vai fazer alguma falcatrua aqui, outra acolá. Porque agora ela não vai dar um jeitinho equivocado. Mas ela vai achar a sua posição lá no meio secular. Tranquila, exercendo a sua profissão, exercendo sua vocação, sem ter sem estar enclausurado em um monastério. Essa era a visão equivocada. O autor ele fala assim, pode passar um aí, servir ao Senhor, pode passar um slide, por favor. Servir ao Senhor significa um compromisso renovado para desempenhar a função a qual fomos chamados com maior excelência, em vez de abandoná-la para seguir outro chamado. Se você entender que servir ao Senhor não implica somente no que você faz na igreja, mais uma vez, cuidado para você não pensar que eu estou dizendo que você não vai servir na igreja nas funções, nos ofícios que você é chamado aqui. Mas se você pensa que servir ao Senhor é só o que você faz aqui, você corre o risco de no seu trabalho ser um péssimo funcionário ou um péssimo patrão. Porque eu já sirvo ao Senhor na igreja. Mas serviço ao Senhor não é só o que você faz das portas para dentro. Outro aspecto que atinge também o coração de muitos é de pensar que o mundo jaz em quê? No maligno. O mundo jaz no maligno. Ou então, olha, não, o mundo pertence a Satanás. Satanás está no controle de tudo. E aí tem um texto. 2 Coríntios 4:4. Pode passar aí, por favor. Aliás, abram aí, para a gente ler o anterior. 2 Coríntios 4.
versículo 3. Vamos ler juntos? 3 e 4. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que nos quais o Deus desse século cegou o entendimento. O qual é a imagem de Deus. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. É aquela visão que eu falei no início. Isso é de Deus ou é do diabo? Tudo ou é de Deus ou é do diabo? E aí você começa a falar, olha, não, baralho é coisa do diabo. Dominó é coisa... Dama. Você começa a demonizar coisas sem fundamento. Pergunte por que do diabo, meu irmão? Essa música não é de Deus. E, normalmente, os crentes que falam assim, normalmente, não todos, é claro, estão pensando em não é de Deus, por quê? Porque não canta na igreja. Ou seja, o domínio de Deus é só a igreja. Fora é domínio de Satanás, é ele que manda. Não, está errado isso. Deus domina sobre tudo e sobre todos. E vocês conhecem a fala de Lutero. Até o diabo é o diabo de quem? Até o diabo é o diabo de Deus. Deus manda no diabo. Crianças, vocês lembram quando Jó estava lá tranquilo na sua vida? Satanás queria mexer com a vida de Jó. O que foi que Satanás fez? Foi pedir permissão a quem? A quem? Foi pedir permissão a Deus, porque Satanás não domina sobre o mundo, ele não tem soberania, ele não é rei. E por que o Paulo fala o Deus deste século? A ideia aí, irmãos, não é que Satanás tenha soberania sobre o mundo. A ideia é de que ele é adorado e servido como Deus. Muitas pessoas servem a Satanás, como se Satanás fosse o grande Deus. E lembre-se, por exemplo, quando o povo de Deus chega na Terra Prometida, lá havia os Baalins, ou os Baals, deuses da terra. Eles eram servidos como se fosse o Deus da terra, como se fosse o que manda a chuva, o que providencia as coisas. Crianças, vocês lembram do profeta Elias no monte? Lutando contra quem? Só as crianças. Elias lá no monte, vou dar a dica, Elias estava lá, Elias mandou jogar água lá. Eram os profetas de quem? Os profetas de Baal, exatamente. E vocês lembram no final qual foi a expressão de Israel quando viu Deus mandar fogo do céu sobre o altar? Tem uma frasezinha que o povo de Israel começa a gritar. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Então, irmãos, isso não é uma frase jargão. Tenha em mente que Deus é Deus soberano sobre toda a criação e só Ele é Deus. Se só Ele é Deus, Satanás não tem a última palavra sobre o mundo, sobre o que vai acontecer. Satanás, ele pode rodear a terra, mas ele só faz algo com a permissão de um Deus que é soberano. De fato, às vezes a permissão de Deus nos assusta. Por exemplo, Jó, que eu acabei de citar. Deus permitiu que acontecesse, que Satanás tocasse na vida de Jó e fizesse tanto estrago. Mas perceba o resultado final na vida de Jó, qual foi? A frase bastante conhecida. Antes te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Tem um hino que fala assim, as tuas mãos dirigem o meu destino, acasos para mim não haverá. E aí a última frase é assim,
e sem motivo não me afligirá. Deus tem tem os seus motivos justos e santos. E aí, fechando aqui, se você pensa que Satanás é o dono do mundo, sabe o que você vai fazer na época da política? Eu acho que eu vou cancelar meu voto, porque política é coisa do diabo, não é coisa de Deus, não. Ou você vai se envolver de modo equivocado. Não há razão, irmãos, para olhar para o mundo como um campo de batalha em que Satanás é o dono desse campo de batalha e que, por isso, eu não posso me envolver com as coisas do mundo. Repito, acho que pela última vez, coisas do mundo aqui, não estou falando dos prazeres do mundo, estou falando da vida cotidiana, daquilo que Deus coloca à sua mão como tarefas diárias. Pelo contrário, ao contrário disso, você precisa ter em mente que Deus é soberano sobre tudo, sobre todos. E tendo isso em mente, que Deus controla absolutamente tudo, que Ele mesmo criou esferas de soberania, criou aspectos na nossa realidade. Deus criou família. Foi Deus quem instituiu o princípio de autoridade pelos quais nós nos envolvemos politicamente para colocar autoridades ou tirar autoridades do poder. Foi Deus que instituiu. Quem criou a música foi quem? Foi Deus quem criou a música. Quem deu dons e talentos aqui agora na área artística para alguém pintar um quadro, para alguém desenhar, foi quem? Para alguém criar e inventar uma história, foi Deus. O pessoal foi no circo, os adolescentes foram no circo ontem. Tem coisa errada no circo? Tem. Tem arte no circo? Tem. Tem piada no circo? Engraçada? Tem. Então, o ponto é, você precisa aprender a desfrutar daquilo que é lícito, com um olhar crítico para você não engolir aquilo que é ilícito, com sabedoria para saber se a ilicitude ou o pecado que há naquele aspecto da realidade não torna, e aí é sabedoria, não torna o desfrute ilícito, não ultrapassa a linha da licitude. Por que eu estou dizendo isso? Só um minutinho. Porque é possível que você perca de vista essa questão da licitude, e aí você vai virar um cristão assim. É pecado assistir televisão, é pecado... enfim, você deve ir para o extremo de pensar que tudo é errado, mas você não percebeu. Tem pecado em todos os aspectos da realidade. Por quê? Porque tem ser humano. Ou achar isso. O outro extremo não, é só arte, é uma maravilha, eu não preciso filtrar nada, é arte. E aí estou lá assistindo uma série cheia de pornografia e imoralidade. Então, percebam que há aspectos da boa criação de Deus ainda no mundo caído que nós devemos desfrutar, que nós podemos e devemos trabalhar. E aí eu estou falando de área de entretenimento e área de trabalho. O seu Crispim, só por ordem, depois nosso irmão Wesley. Pode falar, meu irmão. Seu Crispim. Nem tudo convém, exatamente. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Exatamente. Tem um fato interessante na história bíblica. Por exemplo, lá o profeta Eliseu, quando ele mandou aquele general ir lá para tomar um banho 7 vezes lá no Rio Jordão, quando ele volta para agradecer, ele fala assim, olha,
me perdoe se diante de ti eu tiver que ir lá no templo de Ramon, tiver que levantar a mão, me ajoelhar, o Senhor me perdoe. Aí o profeta Eliseu disse, vai em paz. Ele estava usando ali a profissão dele como assistente do rei, e é um ato ilícito que ele estava fazendo? Essa é a pergunta. Aí eu não vou entrar muito no texto, posso guardar para trazer com mais propriedade depois, mas um ponto que ocorre ali é o ponto do dever até de escravidão que os servos tinham naquele tempo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou guardar isso, para também não trazer sem propriedade o texto. Eu nunca estudei esse texto a fundo mesmo, nunca me debrucei nele, mas o que eu me recordo dele tem uma relação com a posição que ele tinha de escravidão ali. Ele não tinha escolha, entendeu? Então, ele fala, olha, eu não quero fazer isso, mas isso é uma coisa que eu sou obrigado a fazer, entendeu? Segundo a posição dele. Mas aí eu posso depois, com calma, reestudar o texto e trazer para o irmão. Mas eu acho que se encaixaria mais o como José, por exemplo, se porta lá no Egito, normalmente como um governador do Egito, como alguém que está. O que foi que José do Egito fez? José do Egito foi um governador. Ele não estava ali como profeta para evangelizar o faraó. Eu vou servir ao Senhor agora, então minha posição agora é de evangelizar faraó. Não é. A posição dele ele encontra a sua posição no mundo como um governador. E serve ao Senhor como um governador. E ele não se esquece do Deus da aliança. Qual é a prova que ele não se esquece do Deus da aliança? Que ele serve ao Senhor. Você deve se lembrar que ele deu os nomes dos filhos que ele deu, ligados à misericórdia de Deus, ao alento que Deus deu a ele no tempo da angústia. Então, mais esse exemplo aqui. Continuando. Aí, nesse ponto, falando sobre Satanás não é o dono desse mundo. Ele é adorado como se fosse o dono, mas ele não é o dono, e nós sabemos disso. O que nós sabemos é o inverso disso. Deus soberano governa sobre tudo. E aí, a frase que o Orton fala assim, a soberania de Deus nos consola na crise e contém o nosso orgulho no triunfo. E aqui, observando, quando eu estou em um mundo caído, eu vou enfrentar as crises dentro desse mundo caído. E aqui eu não estou falando da igreja, estou falando fora mesmo, das minhas tarefas diárias, na vocação que Deus me deu. Eu vou ter crise, mas saber que Deus que é o dono desse mundo. Quantas vezes você já sentiu injustiça em uma decisão do governo a respeito do seu salário? Rapaz, que absurdo. Isso vai me apertar. A aposentadoria minha, vou ter que levar mais 3 anos, e eu tenho uma comorbidade que o INSS não encosta. Tal. Você vai sofrer problemas e crises, mas você que tem a consciência de que tudo é regido por um Deus que tem propósito em um mundo caído, você vai enfrentar aquela luta de modo diferente. E aí vem, contém o nosso orgulho, porque às vezes nós vamos prosperar nesse mundo caído. Mas a consciência de que você é forasteiro, de que você não é soberano sobre o mundo, de que Deus é quem governa, Deus dá a quem quer. Deus faz prosperar a quem Ele quiser fazer prosperar. Então, isso vai colocar você no seu devido lugar. Um último aspecto antes disso aí, é que, se eu tenho a consciência de que Deus é soberano, de que Ele rege todas as coisas, isso também deve me fazer pensar, eu não posso querer, no mundo, conquistar a vitória que Cristo conquistou na cruz. Eu não vou conseguir redimir nenhuma área da existência. O cristão não vai conseguir fazer o que Cristo vai fazer no último dia.
Então, às vezes, nós nos frustramos porque, olha, já consegui muito avanço. E mesmo que você consiga ser um governador, um deputado, alguém que faz uma grande diferença em um projeto de lei, em uma área específica, que tem uma grande vitória, você não vai conseguir redimir a criação. Cristo já garantiu a redenção na cruz. Então, isso vai fazer com que você... Aqui eu já estou dando os casos mais acima, mais proeminentes, de possibilidades de coisas grandes. Isso não vai fazer com que você consiga mudar o curso da história. Se você tem uma visão equivocada sobre soberania, sobre redenção, você vai lutar de maneira equivocada contra o problema. Vou dar um exemplo bem claro disso. Um programa antigo do governo, Fome Zero. É possível? Alguém acha que é possível Fome Zero? É possível você erradicar a pobreza? Por que não? Onde é que tem na Bíblia dizendo isso? Tem gente querendo falar, e pode falar. Onde é que tem na Bíblia falando isso? Quem fala isso? Jesus disse o quê? Pode falar alto. Os pobres, vocês sempre vão ter com vocês. Isso também quer dizer que eu não vou me importar com os pobres? Claro que não. Mas o ponto é, se você entende de maneira errada a redenção, você vai correr o risco de querer ser o Redentor, mas vai correr o risco também de não se envolver com nada, porque Cristo já vai redimir. Você precisa aprender a encontrar o seu ponto nesse mundo caído. Perguntaram, eu vou... Sim. Não, entenda. O cristão precisa entender qual é o seu lugar. Por exemplo, aí os exemplos que vão ser na próxima semana. Estamos já são 11h40. Nós vamos terminar esse ponto aqui e na próxima semana a gente vai ver, por exemplo, na família. A chave aqui do que nós estamos mostrando é que durante muito tempo o meio evangélico foi influenciado por uma visão em que a vida cristã é vivida dentro de uma igreja somente. E eu não posso me envolver com nada, porque tudo lá fora da igreja é mundanismo, é coisa do mundo. Música é coisa do mundo. Filme é coisa do mundo. Arte é coisa do mundo. Jogar uma coisa é coisa do mundo. Televisão é coisa do mundo. E aí, mesmo que não tenhamos essa visão definida de assim, nós somos influenciados por aspectos desta visão. E aí, nós perdemos os espaços que deveríamos ocupar lá fora. Muitos espaços. Deixa só mais um exemplo. Se eu não estou enganado, não sei Fortaleza, aliás, Fortaleza eu sei de uma ou outra. Por exemplo, Salvador, na Bahia, é uma capital que não tem nenhuma escola confessional reformada. 3 milhões de habitantes, nenhuma escola confessional reformada. Porque abandonou-se a área da educação. Abandonou-se no decorrer da história. Tem crentes donos de escolas, mas não tem escolas com a visão que Deus nos dá, com a visão correta sobre a educação. E aí, por exemplo, você vai perceber uma outra área que está sendo mais abandonada também, política. Ah, não, todo político é corrupto. São frases que já permearam nossa mente. E aí, quando alguém dos nossos fala assim, rapaz, eu acho que minha vocação é na política, o que é que a gente faz?
Não, sai da política, isso aí não. Rapaz, vai se corromper. Você vê que dentro da igreja, os discursos normais das pessoas são ligados a isso. Deixa eu dar dois exemplos aqui. Um deles é bastante conhecido. O exemplo do sapateiro. Perguntaram para Lutero na época da Reforma, olha, o sapateiro perguntou, eu quero servir ao Senhor porque o Senhor mudou minha vida. Qual foi a resposta de Lutero? Faça um bom sapato e venda por um preço justo. Sirva ao Senhor. Seu lugar no mundo não foi como sapateiro, é lá que você vai viver a vida cristã. Lutero não falou, pare de vir para a igreja, cuide da sua sapataria. Não é esse o ponto. Mas ele tem um lugar. Ele não passa de domingo a domingo dentro de uma igreja ou num monastério. Uma outra coisa que foi perguntada para Lutero é interessante. Perguntaram assim, Lutero, se você soubesse que Jesus voltaria amanhã, aí eu vou perguntar às crianças aqui. Se você soubesse que Jesus voltaria amanhã, o que é que você ia fazer hoje? Eu não vou perguntar aos adultos não, viu? Para não... Vai preparar uma festa. Vamos lá. E aí, o que é que você faria, criança? Pode falar. Não tenha medo de falar não, criança. Pode falar. Vocês vão se surpreender o que Lutero ia fazer. Sabe o que Lutero disse que faria? Lutero falou assim, eu plantaria uma árvore. Mas essa árvore não vai ser destruída amanhã na restauração. Sabe qual era a ideia de Lutero? Eu ia continuar a vida desenvolvendo a criação do jeito que Deus mandou eu fazer. Continuar desenvolvendo a criação. Eu vou evangelizar correndo, eu vou fazer isso aqui correndo. Não, isso ele já faz. Ele está mostrando o seguinte, o cristão ele vai desenvolvendo a vida para a glória de Deus em tudo que ele faz. Então ele vai continuar desenvolvendo a vida para a glória de Deus, seja plantando uma árvore, seja na sua vocação eclesiástica, na sua função, seja como uma dona de casa, eu ia varrer a casa. Não vou varrer mais não, porque Jesus vai voltar amanhã. Não. Perceba, eu vou continuar desenvolvendo a criação. A criação, Deus viu que era bom. Que era boa a criação. Deixa eu encerrar com mais uma fala de Lutero aqui, viu? Martinho Lutero, ele vai dizer o seguinte, que ele sabia, pode estar no próximo slide aí. Ele tinha a consciência de que Deus deu nova vida para o servo dele. Essa nova vida, quando ele narra a sua conversão, ele fala de Romanos 1. A justiça de Deus que se revela no Evangelho, uma justiça que vem de fora. E ele tem a consciência de que não tem nenhum aspecto, nada do que ele faça que está isenta do pecado. Nada. O pecado está nele, a justiça vem de fora. Não adiantava ele ir para o monastério para fugir do pecado. O lugar dele era no mundo. Deus deu tarefas no mundo. Ser pai, para a mulher ser mãe, ser marido, ser filho, trabalhar, estudar. Você vai vivendo no mundo. Por quê? Aí ele vai dizer assim, ele descobriu, olha, até mesmo na cela de monge, eu ainda tinha aquele malandro ali junto comigo. O pecado está no nosso coração. Pensar que o mundo que Deus criou é caído sim. É a visão correta de olhar para o mundo, é caído. Mas pensar que ele é caído e ele é ilícito por ser caído,
é você achar que o seu coração não caiu. É não entender que Deus criou e ordenou que nós desenvolvêssemos a criação. Na próxima semana, nós vamos falar um pouquinho sobre 8 aspectos. Eu vou citar os 8. Família, arte, música, teatro, literatura, ciência, educação e, por fim, um pouco na política. Certo? E aí a gente continua. Eu encerro com uma frase. O pensamento equivocado sobre a vida cristã nos faz criar compartimentos que permite a nossa consciência um bloqueio para ser um ótimo pastor e um péssimo marido, um ótimo músico da igreja e um empresário desonesto, uma ótima professora de escola dominical e uma funcionária mentirosa. Porque eu não entendi que, como cristão, eu tenho um lugar específico fora daqui, dessas 4 paredes. Não só aqui. Que Deus nos abençoe. Vamos. Perdão, o presbítero Ari pediu para falar. Para o pessoal que não está ouvindo, o presbítero Ari falando aqui, citando o especial do Milad, né? 40 anos do Milad. Para quem não lembra, ele não era nascido como eu, mas eu conheço as músicas do Milad. Por exemplo, Não tenha sobre ti um só cuidado, qual é do Milad. E aí eles falando dessa visão equivocada em algumas igrejas, que chegou uma época, chegaram em uma igreja para tocar, e aí falou, esse instrumento não entra aqui, o contrabaixo não entra aqui, porque esse instrumento é do diabo, não é de Deus. Essa visão é equivocada. E aí, mas permitiu que tocasse de fora com um cabo de 50 metros ligado na caixa de som. Então, a visão equivocada a respeito da própria criação, do Deus que é dono de todas as coisas, faz com que essa visão seja vista. O Paulo ali. Como? Porque nós abandonamos. Sim, sim. Sim, sim, sim. Sim. Sim, sim. E não conseguem dedicar-se somente à arte. Sim.
E se ele toca profissionalmente fora, em um ambiente ilícito, eu dei o exemplo de licitude e ilicitude, né? Em um ambiente ilícito, aí pensamos, ele está tocando no mundo, porque não está tocando dentro da igreja. Então, há uma visão equivocada sobre a... É óbvio que existem locais ilícitos mesmo que ele não deveria tocar. Isso aí eu não tenho dúvidas que existe. Por causa do o pensamento equivocado, isso. É verdade. Mas é isso. Vamos orar, irmãos? Pai querido e amado, obrigado por mais um dia. Obrigado porque o Senhor é o Deus de toda a criação, Deus que criou tudo de modo tão maravilhoso. E apesar da queda, nós ainda podemos desfrutar, ó Deus, da tua criação e deleitar, ó Deus, deleitarmos em tantas coisas belas, lícitas, apesar da nossa fraqueza, do nosso pecado. Tem misericórdia de nós, Pai, e continua, Pai, renovando a nossa mente. Nos ajuda a exercer aquilo que o Senhor põe em nossas mãos, a desfrutar de maneira saudável, para a glória do Teu nome. Faz isso por misericórdia, Pai, porque nós somos tão pequenos, nos apegamos a coisas tão pequenas, erramos tantas vezes o alvo, Pai. Tem misericórdia de nós e nos ajuda. Leva-nos em paz aos nossos lares. Abençoe, Pai, aqueles que estão enfermos e que não puderam vir e, porventura, não poderão vir à noite. Ajuda-os, dá a recuperação que eles precisam. Tem misericórdia dos que estão fracos na fé. Desperta-os, Pai, acorda-os, para que eles percebam a loucura que é viver longe do Senhor. Ó Deus, e abençoa-nos no retorno, Pai, para que possamos honrar o Senhor hoje à noite, cultuar com dignidade por meio do nosso Senhor Jesus, Teu Filho. Em nome de Jesus que nós pedimos. Amém, Senhor. Deus nos abençoe, irmãos.